Olá, turma do oitavo ano do Instituto Educacional Sanches Rosa 801, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula de ciências no dia 6 de maio de 2020. Então, nossa aula de educação religiosa, Bem, o conteúdo programático hoje da nossa aula, você já deve ter recebido aí em casa, dá uma conferida comigo. Então a gente vai falar hoje sobre criação do universo e também vamos falar sobre a questão da autoria, contexto e canonicidade do livro de Gênesis. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre esses assuntos. Bem, a gente já finalizou toda a análise do Novo Testamento, né? E agora a gente vai começar a análise do Antigo Testamento. E nós vamos começar falando sobre a criação do universo. Quando você abre a Bíblia lá, o primeiro livro, o nome dele é Gênesis, você vai olhar no primeiro capítulo, vai ser apresentado a história da criação do ponto de vista do livro de Gênesis. Então, lá vão estar colocados 7 dias de criação, né? Então a gente vai ver o que é importante para você saber o que foi criado em cada dia. Depois a gente vai falar sobre essa questão do dia, temporal e não, tá bom? Então vamos lá. No primeiro dia, o que foi criado? Você vai ler lá que vai ter formado a luz. A primeira coisa que foi criada foi a luz. E Deus fez a separação entre luz e trevas. Sempre atente no final de cada dia que ele vai colocar assim: e viu Deus que era bom. Né? Eu costumo falar para os alunos aí que como se Deus tivesse dado um like, igual quando você vê o seu vídeo, né, que você gosta, dá um like aí. Quando Deus fez aquilo ali, é como se ele tivesse dado um like. Olha, ficou muito, muito bom. E foi o dia, né, passou a tarde, passou a manhã e foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus pegou e fez uma separação entre águas e águas. Tá? Só que essa água não é água fluida, é água em vapor. E Deus separou, chamou a água que estava na parte de cima de céus, ou expansão. Tá? E Deus gostou, viu que era bom, deu um like de novo no segundo dia. No terceiro dia, ele vai e pega toda a água que estava na parte de baixo, concentra em um só lugar, ele forma o mar ou o oceano. E a parte seca começa a aparecer, ele chama de terra. Então, terra, mar, e ele também cria as plantas. Note uma coisa interessante, quando ele cria as plantas, ele cria da menor para maior. Ele cita que primeiro você tem as erva verde, erva com semente e árvore que dê frutos. Em biologia a gente chama de briófitas e pteridófitas, que são essas partes menores. Depois, gimnospermas, que são árvores com semente, e angiospermas, que são árvores que dão fruto. Isso em biologia, a gente está fazendo uma associação aqui, tá bom? Isso foi o terceiro dia e viu Deus que era bom e deu um like. No quarto dia, ele já vai criar Sol, Lua, uma para governar de dia, outra para governar de noite, tá? Eles estariam ali para iluminar. A gente sabe que a Lua não tem luz própria, que é iluminada pelo Sol, mas ela aparece à noite. É uma figura de linguagem para mostrar que ela aparece de noite. E também tem as estrelas, tá? E viu Deus que era bom, deu like e foi para o quinto dia. A partir do quinto dia, você tem a formação da vida. É claro que a árvore é a questão é um ser vivo, é lógico. Mas, para o autor, ele queria ressaltar a vida animal. Tá? Então, a vida animal ela começa no quinto dia. E a gente tem a vida essencialmente marinha aparecendo, que são os répteis marinhos, tá? Depois você tem os peixes e as aves. Então a vida nas escrituras, em Gênesis, começa no mar. Isso é um ponto interessante. Mais à frente você vai entender por quê. E depois você tem a formação também das aves no quinto dia. E viu Deus que era bom,
like, e passou a tarde, manhã, esse foi o quinto dia. No sexto dia, eu botei até aqui, ó, vida 2, que é a continuação da formação da vida, tá? Agora a vida é estritamente terrestre, tá bom? Você tem répteis, são répteis com tamanhos maiores do que aparecia antes, tá? Esses répteis marinhos aqui podem se referir também a crustáceos, a vida minúscula, rastejante no fundo do mar, isso tudo pode ser incluído no dia 5. No dia 6, esses répteis são maiores. Você tem também mamíferos aparecendo e, por último, Deus faz o homem, esse homem representando a humanidade, tá? Não é só em relação ao homem e mulher, mas representando a humanidade. E quando Deus faz o homem, ele cita assim, e viu Deus que era muito bom. Very like. Era muito, muito bom. Na verdade, o objetivo dele era esse. Mas no primeiro capítulo mostra um conceito geral. Aí vai acabar o primeiro capítulo, só que na verdade a criação ela acaba no capítulo 2, no versículo 3. Eu vou explicar por que ela está no capítulo 2, versículo 3, mais à frente. Mas a criação, no sétimo dia aparece do capítulo 2, verso 1 ao 3, que aparece que Deus descansou. Pergunta inteligente: Deus é todo-poderoso, ele precisa descansar? Não, se ele precisa descansar, ele não é Deus. Então esse termo aqui, descansou, para o hebreu, ele quer dizer que finalizou a sua criação. Tá bom? Agora a gente vai ver alguns detalhes, tá? Detalhes do livro de Gênesis e a gente vai falar dessa criação. Então, primeiro, é importante você saber toda a criação, os dias, o que criou, tá bom? Em cada dia. Vamos falar. Então, todo livro tem um autor. Todo livro tem uma história. Todo livro tem um contexto. Então, a gente vai ver qual é o contexto do livro de Gênesis. Gênesis, vou passar para cá para você enxergar melhor. Tá bom? Gênesis, ele é um livro que foi escrito em hebraico. Tá? Em hebraico. O nome desse livro em hebraico, repete comigo, eu vou falar, você repete. Bereshit. Vamos lá? 1, 2, 3. Bereshit. Isso mesmo, Bereshit. Bereshit é uma palavra que é formada por duas. Tá? A preposição be e a palavra reshit. Que ela, reshit, quer dizer princípio, primeiro. Ela deriva da palavra rosh, que quer dizer cabeça. Tá? Ou primeiro. Então, o livro originalmente, ele se chamava Bereshit. Por que ele se chamava Bereshit? Porque eles davam o nome pela primeira expressão que aparecia no livro. E a primeira expressão que aparece no livro de Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, em hebraico era Bereshit bara Elohim et hashamayim. Felipe também é cultura. Então, vamos lá. Bereshit foi o nome em hebraico, que significa no princípio. Só que isso está no Antigo Testamento, tá? Quando ele foi traduzido, em 300 anos antes de Cristo, teve uma tradução chamada Septuaginta. Septuaginta. O que é a Septuaginta? É uma tradução do Antigo Testamento, que está escrito em hebraico, para a língua grega. Então, quando fizeram essa tradução para o grego, que era o idioma universal, assim como o inglês hoje, se chamou Gênesis, que quer dizer origem ou princípio também, tá? Quem escreveu? Bem, há algumas teorias sobre a autoria, mas a mais aceita é que quem tenha escrito o livro de Gênesis foi Moisés, é o libertador do povo de Israel no Egito. Ele escreveu 5 livros. Os 5 primeiros livros que aparecem na Bíblia chama-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 formam um compilado chamado Pentateuco. Penta, 5. Teucos, livro. Felipe Cultura. Pentateuco, 5 livros. Então ele é o primeiro.
E qual é o contexto quando ele escreveu isso? Qual era o objetivo dele escrever um livro falando sobre o princípio de tudo? Bem, eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam formando ainda uma nação. Eles eram um povo ainda em tribos, divididos em tribos, eles ainda estavam se transformando em nação. Então começou-se a formular a lei. Então Moisés ele é um legislador. Mas eles passavam por algumas culturas ou alguns povos que eram politeístas. E o povo de Israel era monoteísta, tá? É diferente de teísta. Vou explicar. Politeísta é um povo que acredita em vários deuses. Monoteísta são povos que acreditam em um único Deus verdadeiro, mas perante outros deuses que não são verdadeiros. O teísta acredita que só há um Deus. Mas o povo de Israel ainda nessa época não é teísta, é monoteísta. Eles veem todos os outros deuses e falam que Deus, ou Elohim, ou Yahvé, como queiram, é o Deus sobre todos. Então, outro detalhe é que eles estão em peregrinação ainda em relação à terra prometida, em Canaã. Então, eles estão formando uma legislação religiosa. Vou vir para cá agora. Detalhes. Agora a gente vai entender por que eles falam, por que está citado descansou. Quando esse texto foi escrito, possivelmente Israel já estava estabelecida as suas leis religiosas. Então ele traz um aspecto religioso do povo hebreu, que é o descanso, o Shabat, ou o sábado deles, que é o 7º dia. Então esse conceito ele queria apresentar para o povo de Israel, tá bom? Então por isso que tem esse descanso. Então eu espero que vocês tenham entendido que a criação do universo está descrita no livro de Gênesis, tá? A autoria, você já viu que é Moisés, o contexto, a gente tem aquela relação à peregrinação entre os povos politeístas, e a canonicidade. O que é a canonicidade? Cânon tem a ver com cana, com régua, com medida, tá? E todos os livros que entram na Bíblia são livros canônicos. Aqueles que não entram na Bíblia são chamados pseudocanônicos ou falso, tem falsa canonicidade, mas que servem na parte histórica. Na Bíblia cristã, você tem os livros que compõem 66 livros da Bíblia, ou do cânon. Na Bíblia católica, você tem os livros adicionais. Para os protestantes, são chamados de livros apócrifos ou pseudocanônicos. Mas, no caso do Pentateuco, em ambas as Bíblias são canônicos. Então, até Jesus, quando ele cita lá, ele cita a autoria mosaica, tá? Os profetas citam a autoria mosaica. O livro de Salmos cita a autoria mosaica. Então, isso é um dado importante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um excelente estudo e até a próxima, pessoal.